Nós, do Deixa Circular, acreditamos que gestão é liberdade. Liberdade para crescer, liberdade para empreender, liberdade para você expandir ainda mais o seu negócio. Por isso, a gente hoje vai trazer uma aula com 4 pilares do seu negócio e com estratégias importantes para te ajudar. E eu trouxe Natália Dashi, a nossa super mentora de brechóis, e ela vai nos ajudar com estratégias importantes e com toda a sua experiência e bagagem, não é, Nath? É isso aí, é um desafio, gente. Eu trabalho há 14 anos no segmento de brechós. Essa aula poderia ter umas 20 horas, mas a gente vai trazer aqui os 4 principais pilares para você que está abrindo um brechó ou para você que já tem um brechó e quer crescer cada vez mais. Vamos lá? Vamos falar do pilar número 1, gestão de estoque. Nós sabemos o desafio que você, dona de brechó, tem em controlar o seu estoque. Afinal, você trabalha com peças únicas, então tem esse desafio dessa gestão. Quem tem um posicionamento no online e no físico precisa de um sistema integrado, né? E nós, do Deixa Circular, fazemos isso para que você não venda a mesma peça nas duas instâncias e tenha problema com o seu cliente final. Gerenciar estoque é olhar para várias áreas que talvez você nem identifique. Olha o quanto é importante você ter no seu estoque a categorização das peças, dos produtos, o tamanho, a cor, para ter dados e entender quais peças te dão mais lucro, quais peças giram melhor, né, dentro do teu negócio. Então, tem nuances do estoque que são imprescindíveis, né, Nath? Para que esse brechó tenha sucesso. O que mais a gente pode estar contribuindo para essas donas de brechós em relação ao estoque? Olha, na minha visão, hoje é loucura você tentar fazer isso de forma manual, seja no caderninho, seja no Excel. A tecnologia tá aí, né, Dani, para fazer esse papel. Então, você como gestora, você tem que, de maneira geral, otimizar o seu tempo e se você for delegar para outras pessoas, mais ainda, você tem que ter esse controle. Quando a gente fala de estoque de moda em geral, já é um desafio. Quem trabalha com moda sabe que tem grade, cor, tamanho, modelo. Para brechó é mais ainda, porque a gente está falando de peças únicas. E se o brechó quer ser rentável, quer vender bem, quer lucrar, ele precisa ter um volume grande de mercadoria e a gente está falando de SKUs únicos. Então, cada peça é um código, cada peça é de um fornecedor, cada peça você vai ter ali informações diferentes. Infelizmente, não é um copia e cola, você não vai ter muitas peças daquele produto, são peças realmente especiais. A importância de também ter na sua loja física uma peça bem organizada, né? E aí a gente fala das etiquetas. Sim. Colocar lá uma etiqueta impressa numa impressora, que é bacana, que já faz essa impressão automática quando você dá entrada, né? Não deixa circular, essa impressão já é automática da etiqueta e traz ali a identificação da peça, a segurança do preço da peça, né? A gente vê ainda alguns brechóis com um preço na mão. Sim. E isso é um risco, né, Nath? Para o resultado, aquela etiqueta pode ser facilmente manipulada. E uma etiqueta segura, né, que consiga colocar o dado, além de te ajudar a ter a clareza no relacionamento com o cliente, na venda, a segurança, a confiabilidade, ela também ajuda a você visualizar o tempo que aquela peça está na tua loja. Então, em se tratando de loja física, você precisa girar o estoque, né? É importante você ter a vazão do seu estoque. E aí a gente tem um aplicativo que consegue bipar e dizer quanto tempo está aquela peça na loja. Então, tem muitas nuances do estoque, como eu citei no começo, que precisam ter um olhar, que precisam ter uma gestão. Com certeza, Dani. Você falou das etiquetas manuais, de fato, ainda tem muitos brechós que fazem isso. Colocam simplesmente uma etiqueta com preço. E aí você não tem a informação da marca, da categoria do produto, do fornecedor que faz parte. E, em especial, para quem trabalha com consignação, é fundamental você ter esse controle. Porque imagina que você tem ali uma peça e você nem sabe de quem é. Imagina que um cliente trocou a etiqueta, tem várias nuances que se o cliente vê que é uma etiqueta pelo sistema, ele não vai conseguir rasurar, né? Se for à mão, ele simplesmente risca ali e pronto. Então, hoje em dia, você precisa ter essa identificação das peças e quanto mais identificação, quanto mais informação você tiver, melhor até para o cliente. Então, imagina o cliente que pega uma peça, ele já vê ali
o tamanho da peça, já vê a marca, já entende que se é o item de marca, de grife, que já vale aquele valor. Então, isso é informação importante, porque imagina que você vai ter um estoque grande e o cliente vai ver ali peça por peça. A primeira coisa que ele vai bater o olho é a etiqueta. Ele não vai ter esse trabalho de virar a peça do avesso para achar a etiqueta, por exemplo, da marca, da grife. E quando a gente fala de estoque, a gente fala de uma jornada do produto. Sim. Desde a entrada, né? Então, dados ajudam a ter a parametrização da triagem, de entender que peça você quer, que peça você não quer, que peça tem resultado, tem giro no seu negócio, que peça não traz. E a saída fiscal também, né? Corresponder com essa saída fiscal, até para que a baixa aconteça para gerar o crédito para sua fornecedora, né? Então, tem toda a logística do processo com o consignado também. Então, quanto é importante olhar para o estoque de forma responsável, porque o estoque parado é prejuízo, estoque parado é dinheiro perdido para o seu caixa, né? Então, gerenciar bem esse estoque, ter um colaborador que seja responsável, né, pelo estoque, delegar essa função com uma base de dados que é o sistema, né, que é o Deixa Circular, que consegue aí ajudar com várias informações de ticket médio, de quais produtos estão girando mais, qual produto tem um maior lucro para você, né, para você dono de brechó. Então, o estoque é importantíssimo, né, Nath? Ele é o coração do negócio e para quem empreende, para quem trabalha com moda em geral e brechó, sabe que gerenciar o estoque de roupas, acessórios, produtos de moda em geral é um grande desafio, não só para brechó, mas até para os varejistas tradicionais. Então, gente, a nossa dica de ouro aí é você olhar o estoque com responsabilidade, né? Trazer aí a tecnologia a seu favor, né? Ajudar os dados e visualizar esses dados, analisar realmente, se sentar nessa cadeira de gestor para que você possa ter compras específicas e estratégicas e inteligentes, que a sua triagem seja mais assertiva, para que você possa trabalhar ali quais fornecedores te trazem peças que te dão resultado e você ter um relacionamento ainda mais valoroso com essa tua cadeia de fornecedor. Então, esse é o nosso pilar 1, estoque. Pilar 2, gestão financeira. Dani, você acredita que toda vez que eu vou atender uma nova cliente, um novo brechó, a primeira coisa que eu pergunto é, obviamente, qual é o faturamento? E muitas pessoas não sabem sequer qual é o faturamento. E é sobre isso que a gente vai falar nesse pilar financeiro. Isso mesmo, gestão financeira é fundamental, né? Pode colocar a perder a falência o seu brechó se você não tiver esse olhar, né? De gerenciar as despesas, de entender que o seu faturamento não é o seu lucro, que você ainda precisa fazer a devolução, se você trabalha com consignado, fazer a devolução do valor para a tua fornecedora. Então, essa gestão financeira, ela tem muitos detalhes, né, que precisam ser gerenciadas com uma base específica e ainda digo mais, de acordo com o seu modelo de negócio, né? Seu modelo de negócio brechó, com consignação ou sem consignação, você entender quais são os custos, quais são as despesas operacionais, o que é que tem ali ao redor dessa sua gestão financeira. Exato. E Dani, muitas pessoas me perguntam qual que é a porcentagem ideal para a fornecedora e a porcentagem ideal que vai ficar para o brechó. Não existe, depende de cada negócio vai ter ali os seus custos fixos, variáveis. Então, quando você pensa um brechó que é microempreendedor, é totalmente diferente da margem e da porcentagem de um brechó que já tem 100 funcionários. Um brechó online e um brechó físico, existem diferenças. Isso é algo muito importante, muito relevante, porque não existe um número mágico, um número ideal. Existe a análise de dados que você vai fazer com base no seu sistema, no seu histórico, e aí sim você consegue definir a margem que você vai ter ali de lucro, a margem de comissão que vai ficar para você e que vai ficar para a fornecedora. E uma dica extra: não precisa ser uma única margem. Você pode ter margens diferentes para categorias diferentes, para marcas diferentes e, por que não, até para fornecedores diferentes, né? Boa. Então, essa gestão financeira determina totalmente a saúde do seu caixa, que é algo muito importante, né, para você relevar. Talvez seja o indicador mais importante do seu negócio. Analisar esse fluxo de caixa, entender o que você pode melhorar, né, olhar as suas despesas operacionais e considerar a sua
sua realidade. Parametrizar isso do consignado, do percentual, de acordo com os seus custos, né, com o que você tem. Então, é imprescindível fazer uma gestão financeira clara de dados. Muitas vezes, o que é que acontece? As pessoas têm medo de olhar o financeiro. Sim. Tem medo de olhar o extrato. O extrato de quanto você tem a devolver do seu fornecedor, o extrato do seu banco, né? Então, no sistema a gente consegue fazer a conciliação bancária e trazer essa integração do quanto a pagar, do quanto a receber dentro do sistema de forma unificada. Então, são estratégias que você precisa parar e olhar. Sentar-se na cadeira de gestor e olhar os números falam. E quando você faz essas pazes com o número, com essa gestão financeira, você consegue amadurecer e crescer o seu negócio e visualizar aí o seu crescimento de novas filiais, de franquear o seu negócio, né? Quando você tem essa maturidade em gestão, e essa aula é para isso, para te ajudar a olhar para esses pilares corretos e coerentes para te fazer crescer. Esse é o pilar 2, gestão financeira. Pilar 3, marketing e vendas. Agora, Dani, a gente vai falar do assunto queridinho das pessoas, que é o quê? Marketing e vendas. E estão completamente conectadas, né, Dani? Hoje em dia é quase impossível a gente pensar em um brechó que não trabalhe o marketing tradicional e o marketing digital. Os dois são extremamente importantes, mesmo se você só tem a loja física, tem que estar no digital e vice-versa, você tem que trabalhar as estratégias, porque brechó não é só uma loja. Hoje em dia, os brechós, eles são marcas, eles têm comunidades e você precisa alimentar essa sua audiência. Hoje a gente trabalha muito com os seguidores, com engajamento. Isso tudo pode refletir no final, lá no seu caixa, refletir de fato em vendas, né, Dani? Isso mesmo. Marketing e vendas é a válvula propulsora aí dos resultados, né? Então, entender as estratégias corretas, entender o nicho que você quer atingir, né? Ter uma linguagem clara com o seu público é importante. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, entender que mensagem está chegando no seu cliente final, né? Como o seu brechó está se posicionando. Hoje, o seu brechó não é apenas uma loja, é uma marca, né? Você consegue aí trazer essa construção de marca e de comunidade para o teu público, para o teu cliente, né? Para você conseguir aí ter um público mais fiel, fidelizado, atento às coisas novas que chegam, né? Então, criar também políticas regulares de pontos de encontro com a sua comunidade. Faz uma live toda segunda-feira para mostrar as novidades. Ter esses rituais, né? Que são importantes para uma gestão de resultado. As pessoas compram e se afeiçoam na repetição. Exatamente. Né? Então, é fazer mais e mais, sempre com aquele roteiro, com aquela consistência, com aquela disciplina, como se você fosse fazer um exercício físico todos os dias, que a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa ter essa rotina, essa disciplina nos rituais de marketing e vendas que a gente tenha no nosso brechó. Então, criar esses rituais de conexão com o seu público é imprescindível, né? A gente tem várias formas de fazer isso. Sim. Formas de conteúdo, live, a forma que você apresenta o produto, né, para as pessoas. Então, é importante esse relacionamento e essa conexão mesmo com a tua marca, né? É um grande poder que você tem na mão para se diferenciar, né? Eu acredito que os brechós são grandes diferenciadores de mercado porque são muito únicos, né? Ninguém consegue copiar a estratégia de cada brechó. Então, é importante ainda mais usar essa autenticidade desse relacionamento com o cliente. Sim, e a gente sabe, né, Dani, que tem muitas pessoas ainda que têm uma certa resistência ou que têm vergonha de aparecer nas redes, mas isso é fundamental. Hoje a gente vê grandes empresas com CEOs aparecendo nas redes, aparecendo ali no TikTok, no Instagram. Às vezes é até uma rede que a pessoa às vezes não conhecia e começou a se aventurar. Isso traz resultados, porque no final das contas é pessoa vendendo para pessoa, é humano, é conexão. Então, realmente ter esse engajamento genuíno é muito importante. Quando a gente fala de marketing digital, é sempre bom falar dessa frequência, dessa constância, dessa rotina, do orgânico, de aparecer sempre ali nas redes. Porque, gente, por mais que você ame a sua marca, a sua empresa, você pensa nela de 1 em 1 minuto, o cliente, ele
está sendo bombardeado por outras marcas, por outras empresas, por outras pessoas, influenciadores. Então, além do orgânico, é bacana também você começar a pensar e estruturar uma estratégia para anúncio pago, tráfego pago, fazendo sempre análise de dados, contratando muitas vezes um gestor, uma agência, entrando em contato, né, com a Guru de Brechó, nós somos uma agência para brechós. Isso é muito importante porque hoje não dá para ficar só na mão do orgânico, do algoritmo. Então, essa parte de reinvestir o que você lucrou, seja em anúncios, seja em criação de conteúdo, isso também é fundamental. Muito boa. E também acompanhar outros conteúdos, né? A gente fala muito sobre marketing e vendas nos nossos episódios do podcast. Então, quem ainda está assistindo essa aula e ainda não viu esses episódios, procura aí no Bora Rampar e acompanha esses episódios que tem muitas dicas para você aumentar ainda mais a sua máquina de vendas. Esse é o pilar 3, marketing e vendas. Pilar número 4, experiência do cliente. Em toda a nossa fala, a gente falou da conexão com o cliente, né? E isso envolve essa experiência, né? Que jornada o seu cliente está passando. Antes de comprar de você, ele já teve contato com a sua marca em diversos canais. Então, quais canais você está, né? Primeiramente, a gente fazer esse mapeamento e entender que a sua marca precisa envolver essa experiência, né? Então, muitas vezes você acredita que o cliente não está lhe vendo, mas no fundo ele está lhe vendo. Quando você participa de um evento, quando você promove um evento dentro do seu brechó, você está criando essa experiência do cliente, fazendo com que sua marca endosse. Em algum momento, uma peça que você postar, sua peça única, vai ter o entendimento, né, e aquele match perfeito com o consumidor que você vem trabalhando. Então, trabalhar a experiência, trabalhar vários momentos de pontos de encontro com a marca, não é isso, Nath? Com certeza. E, Dani, muitos brechós que estão começando vêm me questionar, Nath, como que eu vou agora criar o meu brechó e competir com os gigantes do mercado? Na minha visão, o principal diferencial de um brechó pequeno ou que está começando é justamente que ele consegue ter uma experiência com o cliente muito mais próxima do que um grande brechó ou um grande marketplace. E tem dados que mostram que é muito mais fácil e mais barato você vender para quem já comprou de você. Pode ser até 7 vezes mais barato. Então, ao invés da gente se apegar a número de seguidores, atrair novos clientes, a gente precisa principalmente fidelizar. E quando a gente fala de fidelizar clientes em brechó, isso inclui o cliente final que compra de você e inclui os sellers, os fornecedores, as pessoas que vendem para você ou deixam lá em consignação. Então, é muito importante você ter essa estratégia e em muitos brechós, o cliente que compra também é o que vende e vice-versa. A importância de estimular o uso do crédito na própria loja, né? Então, isso é proporcionar a experiência do cliente. Você dá algum benefício para que o cliente, para que o fornecedor reutilize o crédito na sua própria loja? Você estimula o cliente na hora da triagem a trazer, por exemplo, as peças dos seus filhos, né? Sim. Muitas vezes as pessoas não têm o entendimento que tem abertura para isso. Então, a todo momento você precisa estar comunicando a estratégia. Tem um dado que diz assim, quando você acha que está cansado de comunicar é quando o seu cliente começou a entender. Então, realmente, é a repetição, é colocar os seus rituais ali de comunicação com o cliente. É muito importante. Existem grandes brechós com estratégias muito fortes de saber que tal dia tem a live e vai ter as novidades, tal horário vai estar passando. Então, isso cria esse vínculo de constância mesmo. Acho que nós, seres humanos, temos vários exemplos disso, né? Nós somos da era da novela, né? A gente chegava à noite para assistir a novela naquele horário. Então, isso dos rituais é muito importante serem criados no seu negócio para que tenha um relacionamento fiel e próspero, né? Acho que a todo momento, quando o cliente faz a primeira experiência de compra, né? Que a gente convida isso, né? Para que as pessoas possam ter a primeira experiência de compra de um second hand, elas possam ter essa continuidade. E ter a primeira experiência, ela precisa ser muito boa. E, por exemplo, o sistema do Deixa Circular tem o link de consulta saldo. Isso traz clareza e traz confiança para que esse primeiro consumo, essa primeira também triagem que
vou estar fazendo me dê segurança de que aquelas peças ali, quando forem vendidas, eu vou ter informação no link de consulta de saldo, eu vou ter clareza de quanto de crédito eu tenho, e lá naquele link eu já posso ver quanto de crédito eu posso usar na loja, né? Então, você estimular também, olha, seu crédito está aqui, se você comprar na loja, você tem um desconto. Então, estimular também esse crédito, porque o cliente, ele é a reação das suas ações. Né? E que ações e que inputs você está dando. E eu acho incrível, né, essa parte de sistema, de tecnologia, porque a partir dos dados que você tem, você consegue criar ações customizadas. Então, enquanto um grande brechó, um grande marketplace, ele não vai conseguir fazer algo customizado, você vai conseguir fazer de uma maneira que o cliente vai se sentir especial. Seja o clássico, desconto no aniversário, seja mandar uma mensagem, olha, faz X meses que você não compra, ou você vê que o cliente gosta e compra sempre determinada marca. Olha, acabou de chegar um estoque novo com X peças dessa marca. No futuro, né, eu sei que às vezes é uma análise difícil porque não existe padrão de medida no Brasil e brechós trabalham com marcas do mundo todo, mas se possível você ter até os dados de medida, de tamanho, o que seu cliente usa. Poxa, se eu sei que ele usa GG e chegou um lote de GG, eu já aviso, olha, tem aqui produtos GG. E a tecnologia hoje facilita muito esse processo, né? Você cria ali as suas regras, as políticas, lê os dados e consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil do que se você fosse ter que lembrar de cabeça ou olhar uma planilha de Excel, né? A gente está chegando ao fim, né, dessa aula, do nosso quarto pilar, experiência do cliente. Esses pilares, espero que essas estratégias te ajudem, né, a você implementar. Se você tem interesse de conhecer o sistema, eu deixo circular. Procura aí a gente, manda um direct, manda uma mensagem aí no WhatsApp, que vai estar na legenda desse vídeo, para que você possa conhecer o sistema e implementar estratégias de crescimento no seu negócio. Siga-nos nas redes sociais, eu deixo circular e acompanhe uma série de conteúdos que são relevantes para você crescer e rampar ainda mais os resultados do seu brechó. E aí, Nath, qual mensagem final você quer deixar para as pessoas que assistiram aí essa aula imperdível? Olha, claro, que me sigam também nas redes sociais, eu sou @guru de brechó em todas as redes. Tem muito conteúdo gratuito, eu sempre faço questão de colocar conteúdo gratuito, porque eu entendo que tem muitos brechós que ainda não estão estruturados para conseguir pagar uma mentoria, pagar uma agência, então é algo que eu faço questão, conteúdo gratuito todos os dias nas redes. Eu deixo circular. E você?